Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro, eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Alcazar, que eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje eu quero dizer que a falta de testes está prejudicando a sua carreira de dev e você nem percebe. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre esse assunto. Vamos começar falando a verdade, vamos ser sinceros, ser sincero aqui, num bate-papo entre amigos. Você não faz teste no seu código. Pode admitir aí, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes você diz que é legal testar, mas eu sei também que na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, você não faz teste no seu código. Ou no máximo, você faz um teste mais ou menos ali, um teste manual. Você debuga no Visual Studio, aperta F5 e sai clicando nos botões da tela. Ou às vezes você simplesmente faz sua alteração, confia que vai dar bom e publica lá no seu servidor de teste, no seu servidor de homologação, ou às vezes até em produção, e pede para o seu usuário fazer um teste ali e ver se está tudo funcionando. Mas isso não é um crime, isso não é nada que vai fazer você ir pro limbo dos programadores ruins. Não é isso. A maioria dos devs acaba cometendo essas mesmas brechas aí, essas mesmas falhas. A gente fala que é legal testar, a gente sabe de ler, de estudar, que é bom fazer teste, mas na hora H ali, ó, em produção, enquanto a gente está trabalhando, a gente não faz o teste. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos devs que estão aí no mercado. E não é incomum, por exemplo, você escutar o dev falar que depois eu testo. Ou, pô, eu fiz desse jeito, eu joguei direto lá no servidor de homologação porque não dá para testar, eu não tenho como fazer esse teste. Cara, tudo isso são desculpas que a gente arruma para não testar. Eu sei que é ruim falar isso às vezes, mas é uma verdade triste. Mas é a verdade, é o que acontece. A maioria dos devs arruma desculpas mirabolantes para justificar que não faz o teste. E às vezes, não quero que você entenda isso se você é um desses devs que faz isso. Eu não quero que você entenda isso que eu estou falando agora como uma crítica ao seu trabalho. Não é. Eu só quero que você entenda que você não faz. Se você faz, muito legal, parabéns. É muito positivo da sua parte. Mas eu sei que a maioria dos devs que me acompanham por aqui não testa. Porque tem várias dificuldades. E eu entendo essas dificuldades. Só que a gente não pode ficar tapando o sol com a peneira. A gente não pode ficar se enganando. Eu gosto de dizer para os meus colegas de trabalho, para as pessoas que estão perto de mim ali no meu dia a dia, eu gosto de dizer que a gente precisa sempre ser transparente. A gente precisa ser verdadeiro. Eu não posso ficar enganando os outros e nem me enganando. Eu acho que até você se enganar é pior do que enganar os outros. Então, não encare isso como uma crítica ou como uma coisa que, pô, vou me desanimar porque eu não faço teste. Não, mas eu quero que você pare. A partir de hoje, a partir desse momento, eu quero que você pare de se enganar. Se você não faz teste, tá tudo bem. Você só precisa melhorar. Mas não precisa ficar arrumando desculpa e nem se justificando. E também não adianta ficar culpando a empresa por causa disso. Ah, é porque a empresa não tem uma cultura de teste. É porque o time não testa. E aí não adianta eu testar. Tudo isso é desculpa, beleza? Você só está se justificando para também não fazer teste. E no final das contas, eu falo para você ter essa transparência com você mesmo, com você mesma, porque isso te prejudica muito mais do que prejudica os outros. Quando a gente entrega código sem teste, e principalmente quando a gente acha que está fazendo a melhor coisa possível, mas sabe que é bom testar, mas não testa, você está deixando transparecer algumas coisas que muitas vezes você nem vê. E por trás da cena ali, seu gestor, sua gestora, seus chefes, eles estão te observando. E eles estão criando ideias sobre você, né? Estão criando julgamentos sobre você que de repente nem é verdade. Mas a falta de teste
está fazendo com que você pareça um profissional pior aos olhos de quem trabalha com você. E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Uma das coisas que a falta de teste traz para sua carreira de dev, que você provavelmente não percebe, é que o seu chefe acha que você está perdido ou está perdida. Você não sabe direito o que está fazendo. Essa sensação geralmente vem do fato de você ter muitos bugs na mesma entrega. Imagina que você tem que fazer uma entrega que pode ser uma entrega média, né, com algumas alterações aí, não é uma alteração de uma linha, nem nada do tipo, mas que você alterou algumas classes, algumas linhas de código para corrigir um problema ou para fazer uma implementação nova, uma funcionalidade nova. E quando você coloca para testar num ambiente de homologação, chega um monte de bug. E aí seu usuário começa a reclamar, pô, mas eu apertei o botão e já começou a dar erro. Não está fazendo nem metade do que devia fazer aqui, está tudo errado. E essas reclamações, em algum momento, chegam também para o seu chefe. Ele ou ela começam a escutar reclamações de você. E aí, no momento que ele começa a escutar essas reclamações, e às vezes não é só do usuário, muitas vezes também vem do time. As pessoas que trabalham com você também observam isso. E não é por mal. É porque às vezes você não é a pessoa que tem que corrigir bug da sua entrega. Às vezes você fez a sua entrega e não pôde ir para a empresa no dia seguinte, né? Não pôde entrar lá no seu trabalho, porque você tinha um exame médico, por exemplo. Às vezes você saiu de férias. E aí essas correções acabam caindo no colo de quem nem sabe direito o que está acontecendo. Isso é bem comum de acontecer, por exemplo, em produção. A gente bota um negócio em produção lá e às vezes tem um time dedicado para atender chamados, tickets ali, eventos de produção. E aí você está colocando um monte de bug lá, a galera que está trabalhando nesse dia a dia aí começa a reclamar. E quando essas reclamações chegam para a gestão, o gestor ou a gestora elas começam a olhar com mais atenção. Pô, se está todo mundo reclamando, deve ter alguma coisa de errado, né? Deve ter alguma coisa que eu preciso agir ali. Então, ter muitos bugs na mesma entrega, muita reclamação do usuário. Outra coisa que acontece muito é que nesse vai e vem de bugs aí, né, quando começa a chegar muito bug da sua entrega, você sobe uma correção e ela não corrige o que tinha que corrigir. Acho que uma das piores coisas que pode acontecer quando você está trabalhando para manter um software que já existe é você pegar um erro de produção, subir uma correção e gerar mais bug do que já tinha. Quem nunca viu isso acontecer? E muitas pessoas aí já passaram por isso também. É uma coisa comum de acontecer nas empresas. Isso faz você parecer que não é um profissional confiável. E de repente você até é. Mas essa quantidade de bugs, essa quantidade de erros, vai causando uma insegurança nas pessoas que trabalham com você. Pô, de repente, não vale a pena ficar passando muito trabalho para essa pessoa. De repente, quando eu tenho um projeto novo, não adianta eu colocar ele ou ela para trabalhar aí, porque não desenvolve, ela não desenrola os problemas. E aqui a gente precisa de pessoas um pouco mais confiáveis. Isso é muito comum dentro da gestão de um time. E se fosse com você, se você fosse o gestor ou a gestora do seu time, eu tenho certeza que você ia pensar do mesmo jeito. E repito, muitas vezes você não é esse tipo de pessoa. Eu acredito que você seja um profissional confiável. Mas quando você entrega com muitos bugs, quando toda hora volta problema das suas alterações, as pessoas vão perder a confiança no que você faz. Então é um grande problema você não entregar com um teste por conta disso. Você acaba gerando má impressão nas pessoas que trabalham com você. Por outro lado, o dev que testa, ele aprende a resolver problemas. E isso é uma coisa, cara, que parece que é muito óbvio. Parece que é muito natural, mas não é. Quando você sobe uma correção que não corrige o problema, é porque você não entendeu como resolve. Você simplesmente pegou aquele problema ali, aquela bucha de produção, e saiu que nem um maluco, que nem uma maluca, digitando código para ver se arruma, debugando no Visual Studio para ver se passa. Aí passa para a sua situação, e quando chega em produção, acontece uma outra situação que passa pelo mesmo lugar, e aí você quebrou o que estava funcionando. É muito comum isso acontecer.
Um dev que aprende a testar, ele aprende a resolver problemas, porque ele aprende a acertar o alvo. Quando eu falo resolver problema, muita gente acha que, como eu disse, uma coisa natural, uma coisa, pô, tem que ser assim, é óbvio que é. E não é. Muitos devs, quando vão tentar fazer uma nova funcionalidade ou corrigir um problema de produção, eles não conseguem entender o problema, eles nem param para pensar. Pô, mas o que está acontecendo? Quais são as consequências? Qual que é o impacto? Porque tudo isso vai vir com o teste. Quando você precisa fazer um teste, você precisa começar a pensar em, pô, será que eu tenho que testar a situação A, a situação B? Será que vai passar aqui nesse processo de negócio, nesse outro também passa? Então será que isso aqui não gera impacto? Mas será que essa regra aqui não é necessária para o outro fluxo? E o fluxo que deu problema em produção, ele precisa ser corrigido. Mas de repente é uma correção só pontual. Eu não posso afetar o que está funcionando. Tudo isso o teste vai trazer para a sua realidade. É aprender a acertar o alvo. E acertar o alvo rápido. A gente testa e consegue descobrir os problemas. E quanto mais teste você tem, mais rápido você encontra o próximo problema. É uma grande vantagem ter um teste. E esse tipo de coisa faz, por outro lado, né, além de gerar esses benefícios, ainda faz você ser uma pessoa confiável. Quando você começa a resolver problema e acertar o alvo e resolver problemas com velocidade, o seu time, o seu gestor, sua gestora, eles começam a olhar para você com outro olhar. Pô, essa pessoa é confiável, é para ela que eu vou direcionar o próximo problema. É ela que eu vou chamar quando eu precisar de ajuda. Ela é importante. Essa pessoa é importante para o meu time. Ela é indispensável. E aí que você começa a se destacar de verdade. Outro problema que a falta de teste traz para sua carreira de dev é que você nunca tem tempo para nada. Quem nunca reclamou disso enquanto está trabalhando? Falta de tempo é um problema crônico para todas as profissões, para tudo que a gente faz na vida. Todo mundo reclama de tempo. Mas o dev que não testa tem um monte de problemas adicionais com o tempo. Porque todo mundo tem problemas, né? Mas o dev que não testa tem problemas adicionais. E tem uma razão muito simples para isso acontecer. É porque quando você tem bugs de produção, ou até bugs em ambientes de teste, enquanto o seu time, seu QA, ou o seu usuário mesmo está fazendo os testes de aceitação ali, esse tipo de bug gera urgência. Claro que o bug de produção gera muito mais urgência, né? Quem nunca teve que parar o que estava fazendo porque precisou correr para corrigir um problema de produção? Urgências roubam tempo e principalmente roubam foco. É muito difícil ter que trabalhar toda hora apagando incêndio. Porque você está cuidando de uma urgência agora e essa urgência gera um estresse porque o usuário está reclamando, porque às vezes o sistema está fora do ar e a empresa está perdendo dinheiro porque a funcionalidade lá está dando erro. E tudo isso vai gerando uma carga de estresse muito grande, correria, ansiedade. E aí, esse tipo de coisa começa a roubar seu tempo porque você começa a se concentrar em só fazer aquilo. E você larga tudo que você está fazendo. E essa carga de estresse deixa você improdutivo, improdutiva. Você começa a produzir menos. Não dá para ficar pensando direito quando você está estressado. Não tem como. A gente não funciona bem. Tudo bem que às vezes a gente funciona bem com estresse. Né? E isso varia de pessoa para pessoa. Um pouco de estresse é bom. Mas muito estresse todo momento não vale a pena. Você vai ter um burnout. Você vai ter cansaço mental quando você desliga o seu computador no final do dia. E além de roubar esse seu tempo por cansaço, né, vai roubar seu foco também. Porque toda hora, quando você está fazendo uma coisa, uma nova funcionalidade, por exemplo, dá um problema em produção, você precisa chavear e virar o foco para outro lado. Quando você volta, mesmo que seja uma ação relativamente rápida, quando você volta para a atividade que você estava fazendo, seu foco já foi. Ele não volta como estava, demora um tempo para você se adaptar de novo. E aí, claro que tem pessoas e pessoas. Tem gente que consegue chavear mais rápido, mas tem gente que não consegue. Eu, por exemplo, sou péssimo para fazer isso. Eu não consigo ficar focando em um monte de coisas, ficar trocando de foco toda hora, todo momento. Isso me atrapalha muito.
Eu preciso de um bom tempo para gerar concentração. E nesse tempo eu preciso ter disciplina ali de ficar no mesmo, trabalhando na mesma coisa. Senão o trampo não acontece, não desenrola. E se você tiver que ficar atendendo urgência de produção toda hora, esse foco nunca vai aparecer. Se você é uma dessas pessoas, né? Esse tipo de dev também vive reclamando. Vive falando que, pô, tá difícil porque a gente não consegue fazer, porque não dá. Ele transfere culpas, né? Porque a empresa não cuida direito, ninguém prioriza nada. Toda hora é essa bagunça aqui. Porque não prioriza a qualidade, eu tenho que ficar arrumando problema de produção toda hora. E, cara, todo mundo reclama, eu também reclamo. Eu sei que você reclama aí. Faz parte da vida. Não tem problema. Só que um dev que não testa reclama demais e faz pouco. Sabe por que reclama demais e faz pouco? Porque o dev que não testa, ele trabalha muito e entrega pouco. Porque não dá para entregar muito. Toda hora você está chaveando, o seu foco não rende trabalho. E toda hora você precisa ficar, né, se explicando e participando de burocracia, reunião. Pô, deu problema por causa disso, e aí eu tenho que correr atrás do que aconteceu, o impacto que teve em produção. Tudo isso faz parecer que você não está trabalhando. Por mais que você ache que o seu chefe, sua chefe vai ver que você está lá apagando incêndio, no final do mês, no final do ano, o que vão lembrar é que você não entregou nada. É que você só ficou correndo atrás de bucha e ficou rodando ali, de um lado para o outro sem entregar nada. É uma realidade. Isso acontece nas empresas. O dev que aprende a testar, ele aprende a imaginar cenários. O que eu chamo de cenários, né? Imaginar situações de uso do software. Ele aprende a explorar essas situações. Pô, será que se eu clicar nesse botão, eu tenho que mostrar essa mensagem? Mas será que se eu clicar nesse botão e não preencher esse campo, vai vir a mesma mensagem? O que pode acontecer em outro fluxo de negócio? É quando entra o pedido, ou quando o pedido é recusado, ou quando o cliente tira o item do carrinho, ou quando ele coloca de volta. Quando ele coloca um item do carrinho que estava na lista de pedidos dele ali, lista de desejos. Será que está passando por tudo que a gente precisa? O dev que testa aprende a explorar esses cenários. Aprende a enxergar o contexto de uma forma mais ampla. E aí isso vai te ajudar a evitar bugs. Ao invés de ficar correndo atrás de bug de produção, é muito melhor evitar os bugs. E eu sei de novo que você vai falar, pô, você é um gênio, hein? Parabéns. É claro que evitar bug é melhor do que correr atrás de bug. É óbvio que é. Eu sei que parece que é óbvio. Mas se fosse tão óbvio assim, você não estava aí correndo atrás de bug de produção, certo? Quantas vezes você já não teve que fazer isso? Então não é óbvio evitar os bugs. Começa a pensar o quanto você trabalha para evitar bugs. Quando eu falei lá no começo que você fala que deixa para testar depois. Ou eu não consigo testar porque eu não tenho dado aqui, eu não tenho massa de teste. Todas essas desculpas estão colaborando ali para você não evitar bugs, para você correr atrás de urgências. Essa é a diferença do dev que testa. Ele aprende a evitar. Mais do que aprender a evitar, né, ele aprende o valor que tem você evitar os bugs. E outro ponto é que o dev que testa aprende a achar bug muito rápido. Eu não estou dizendo aqui que você sempre tem que entregar coisas sem bugs. Seria muito bom se todas as suas entregas fossem sem bugs. Mas às vezes acontece. Faz parte. Ninguém é perfeito. E você não deve buscar a perfeição. Você deve buscar a melhoria contínua. E à medida que você vai melhorando as suas entregas, você vai entregar sem bugs. Mas às vezes escapa. A diferença é que o dev que testa, como ele já tem uma base de teste, ele encontra o bug muito rápido. Porque além de ter a sua rede de teste ali, uma rede de teste unitário, talvez um teste de integração ou um teste funcional, e aí ele cria essa situação, esse cenário que ele não imaginou, ele simula ali no ambiente de teste, né, dentro dos testes ali que ele tem, e ele rapidamente acha o problema. Só que além dessa rede de teste para te proteger dos bugs, né, para te ajudar a achar mais rápido,
O dev que testa também tem mais conhecimento do código-fonte, como um todo, né? Conhece os processos, sabe por onde a informação passa. E essa é uma grande vantagem do dev que testa. Quem não testa não sabe direito onde estão as coisas, toda hora está perdida ou está perdida. Então, quando eu falei lá que a gente não testa, que você precisa entender que você não está testando, é sobre isso, é para você entender que tem muitas dessas coisas que a gente fala que é óbvio, como evitar bugs, por exemplo, que não faz parte do nosso dia a dia. Então, o que, que você está fazendo para que isso faça parte do seu dia a dia? Essa é a grande diferença quando você aprende a testar. Você aprende a dar valor para essas coisas, dar valor para não ter bugs. E um último ponto aqui que prejudica a sua carreira é que o dev que não testa, ele parece inexperiente. E eu sei que talvez você conheça um dev experiente que não testa, mas é que ele não passa essa impressão. Mas muitas vezes esse tipo de profissional já está há muito tempo na empresa e ele tem crédito, né? Ele tem confiança das pessoas, porque ele já tem um histórico. Se você, não é o seu caso, né? Se não for o seu caso aí que você está vários anos na empresa sem fazer teste, mesmo assim ainda tem crédito com a galera lá, talvez você esteja parecendo inexperiente aos olhos de quem vê. Um código de teste, assim, além de ter toda essa parada que eu falei aqui, não vou nem repetir o que eu já falei, né? Em questão de bugs e essa sensação de ser confiável ou não ser confiável, né? Tô falando até agora nesse ponto aqui, eu quero falar da parte técnica mesmo. Um código sem teste, ele costuma ter design ruim. Um código sem teste provavelmente vai ter muito acoplamento. Provavelmente vai ter uma coesão baixa também. Muita gente acha que isso não é verdade. Eu posso ter muita coesão com pouco acoplamento, ou posso ter muito acoplamento com muita coesão também. Pode ser que isso aconteça, mas é muito mais comum que você tenha problema com os dois. Porque se o código não tem teste, é muito grande a tendência de ter métodos gigantescos de 1000 linhas, de 2000 linhas. Outro dia eu postei aí um vídeo falando sobre isso, sobre legado. E aí o exemplo de código legado que eu montei lá tinha suas 50 linhas de teste, né? Era um exemplo, uma coisa muito simples. Mas um monte de gente comentou no vídeo falando assim, pô, ou nas redes sociais, né? Falando assim, isso aí pra mim não é código legado, não. O legado que eu mexo tem 1000 linhas. Isso é uma realidade. Métodos gigantescos, classes gigantescas. Quantas vezes você não passou num código e é cheio de nome esquisito? Uns métodos com os nomes de calcular nota fiscal que no final manda um e-mail para o cliente, altera a sua fatura. E pô, mas o nome do método aqui era só calcular nota fiscal, por que, que ele envia e-mail? Né? Por que, que tá aqui o envio do e-mail? Isso acontece muito. Às vezes não é nem calcular nota fiscal, né? Às vezes é só calcular. E aí você fica lá perdido. Pô, mas tá calculando o que aqui mesmo? É o pedido? É a nota fiscal? Quantas vezes você já não viu isso por aí? Código sem teste tem uma tendência muito grande de ter esse tipo de coisa. E outra, um código sem teste, ele não é muito raro que ele pareça uma coisa de amador, um trabalho de amador. Por isso que exala a inexperiência. Quando a gente olha para um código mal feito, um código com design ruim, com uma qualidade muito baixa, a gente começa a falar que tudo é difícil de fazer. E quando você escuta de um dev, se você é um dev mais experiente, né? Você escuta de um outro dev, que toda hora que você passa um trabalho para ele, ele diz que é difícil de fazer, qual é a sensação que você tem dele? Você tem a sensação que ele é inexperiente, que ele não dá conta do trabalho. E às vezes você é a pessoa que está reclamando que tudo é difícil de fazer. Não adianta você só ficar reclamando sem trazer solução. Se você só reclama e não traz solução, diz que é difícil e que está demorando muito para fazer, né? Qualquer alteraçãozinha que você pega demora uma eternidade para ser feita. Você vai passar a impressão para as pessoas de que você é inexperiente ou de que você não dá conta do serviço, que você não é a pessoa certa para receber esse tipo de atribuição. E parece duro falar isso, mas se coloca no lugar da outra pessoa. Talvez você já tenha sido o dev que teve essa opinião de outra pessoa. E talvez agora, nesse momento, você seja o dev que está sob esse tipo de julgamento.
Eu não tô falando aqui também que é bom as pessoas se julgarem você ou não julgarem. Aí cada pessoa trata o seu trabalho do jeito que acha melhor. Mas não é sobre o outro, né? É sobre você. É como você tá fazendo isso transparecer para os outros. Né? Dependendo da pessoa, infelizmente a opinião importa muito. Se for o seu gestor, sua gestora, talvez ter uma opinião ruim dela sobre você não vai trazer coisas boas para o seu trabalho. O dev que aprende a testar, por outro lado, ele aprende a entregar software fácil de manter. E isso faz uma diferença monstruosa naquilo que você entrega e naquilo que o seu time e as pessoas que trabalham perto de você percebem sobre o seu trabalho. Com certeza você conhece alguém na empresa ou já trabalhou com essa pessoa em outros lugares e é uma pessoa que você admira, porque você vê as entregas que ela faz, você acha interessante o jeito que ela raciocina, o jeito que ela conversa. E isso é transparecer experiência, é transparecer autoridade. Faz muita diferença quando você entrega um software fácil de manter na percepção do outro. É muito legal você pegar um código que, cara, só incluí um campo aqui, coloquei uma regra e funcionou, e era isso que resolveu o problema mesmo. Pô, o código que a pessoa fez é legal, é muito bom. Ela é uma boa programadora, né? Essa pessoa é uma boa programadora. É essa a impressão que você quer passar. E o dev que testa consegue passar isso. Uma outra habilidade que o dev que testa aprende e que faz muita diferença para parecer um dev mais experiente é aprender a melhorar código ruim. É como eu disse, não adianta você ficar reclamando que o código é difícil, que ele é ruim de mexer e que demora. Você precisa aprender a melhorar esse código. Se você que está mexendo lá não sabe como melhora ele e fica sempre jogando essa responsabilidade para os outros, porque isso não é problema meu, porque eu não posso, porque eu não consigo, você nunca vai aprender a melhorar o que um código ruim faz. E se você nunca aprender, você também não vai conseguir fazer um código bom. Porque as duas coisas estão relacionadas. Então, não é só uma questão de atitude, né? É uma atitude positiva de você olhar e falar, pô, vou melhorar aqui a regra do escoteiro, né? Vou deixar o código melhor do que ele estava antes de eu começar a mexer. Não é só sobre isso. É sobre a parte técnica mesmo, a sua evolução. O quanto você evolui melhorando o código ruim. E isso vai facilitar você a entregar código mais fácil de manter. As coisas estão ligadas. Não é só porque foi o coleguinha que fez que você não pode melhorar. Mas o dev que testa aprende a fazer isso, porque ele é forçado a fazer a todo momento. Porque, pô, às vezes eu vou fazer um teste aqui, mas o código não está testável, tem muito acoplamento. Então vou ter que melhorar esse código aqui, abaixando o acoplamento. De repente com uma injeção de dependência ali, movimentando alguns trechos de código para outros métodos, para poder ter uma estrutura melhor e mais enxuta para permitir o teste. Tudo isso são melhorias de código. São coisas que você também pode fazer quando você estiver entregando código novo. Então faz muita diferença aprender a testar, né? Vai fazer muita diferença na forma como os outros enxergam o seu trabalho, para fazer você parecer um dev mais experiente e um dev mais confiável também. Não é que você precisa ter 50 anos de casa e nem de tecnologia, nem de programação. Mas quanto mais você testar, mais autoridade você vai transmitir no seu trabalho. Para concluir, essa conversa aqui eu queria que fosse um balde de água fria mesmo. Eu sei que às vezes eu usei algumas palavras duras aqui, que não é muito legal de ouvir em algumas situações, mas é para te trazer um choque de realidade de fato. Para você parar de procurar culpado nas coisas que você não faz e que deveria fazer. É muito importante ter essa consciência. Às vezes você faz e nem percebe. É importante ter essa consciência. Então, não tem problema se você ainda não sabe fazer teste. Se você ainda não aprendeu a fazer teste unitário, fazer teste de integração, fazer teste funcional. Não tem problema nenhum. Isso é só uma fase da sua carreira. Mas tem problema se você fica evitando fazer. Se você fica procurando culpado e dando desculpa para não fazer teste. Você já viu aqui a quantidade de coisas que
te prejudica quando você entrega código sem teste. E por outro lado, você já viu também quais são as vantagens que você tem quando você aprende a testar. Então, não tem motivo para você não fazer teste. O único motivo aqui é você continuar procurando culpado e continuar procurando desculpas para não fazer o seu trabalho da melhor forma, para não entregar software de qualidade. Então, quanto mais você evitar fazer os testes, quanto mais você evita encarar a realidade, né? Quanto mais você procura desculpas, procura culpados para aquilo, mais falta o teste vai fazer para sua carreira. Tanto na percepção dos outros, das pessoas que estão ao seu redor ali, quanto para você mesmo, tecnicamente falando. É difícil, às vezes, explicar por que você não consegue uma promoção, por que você não consegue subir de nível, receber um aumento. Eu sei que é difícil, porque pô, você trabalha tanto, você se esforça tanto, você fica tantas horas ali, faz tanta hora extra para a empresa. Só que talvez você está fazendo as coisas de um jeito que não está aproveitando esse tempo para converter isso em benefício para você. Você está trabalhando muito, mas não está gerando retorno para sua carreira. Para pensar nisso. Essa é a conversa que eu queria te passar hoje aqui. É isso que eu quero que você saia daqui depois de assistir esse vídeo. É esse pensamento de, pô, será que eu estou investindo meu tempo da melhor forma? Será que eu estou trabalhando muito, mas eu não estou conseguindo atingir resultado? Talvez seja só uma questão de colocar teste e qualidade de software na sua vida, na sua carreira de dev. Beleza? Então, ó, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, não esquece de deixar um joinha aí e deixa um comentário também, para me falar se você acha que eu falei aqui um monte de groselha, ou se você concorda, se você tem outros pontos também que você acha que te prejudicam quando você não faz teste. E se te ajudou de verdade, compartilha esse conteúdo com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.